Vamos falar hoje sobre um assunto difícil, que é a morte na infância. Vamos falar sobre como a criança encara a morte e sobre a dificuldade da morte nessa faixa etária. Fique conosco, se inscreva aí no nosso canal. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Fausto Carvalho, médico pediatra e escritor. E hoje a nossa reflexão é sobre um assunto que ninguém gosta de falar, que é a morte. Mas eu gostaria de falar um pouquinho para você, pai, você, mãe, sobre a morte na infância, como é que a criança vê, como é que ela entende, para que a gente entenda um pouquinho como reagir em situações de mortes, né? Nós tivemos aí a pandemia, nós estamos ainda com a pandemia aí do coronavírus, muitas famílias já perderam, tenho pacientes meus que perderam avós, perderam tios, outros que perderam familiares em acidentes, como o que aconteceu na minha cidade em novembro passado. Enfim, a morte não é um assunto tão comum, mas que precisa ser falado e conversado com as crianças também. Então, falar sobre morte, a gente precisa entender como a criança percebe a morte. Em primeiro lugar, o bebê, quando ele nasce, ele não tem muito essa percepção de morte. Para ele, é claro que ele sente tudo e muito do que acontece, principalmente nos 2 primeiros anos de vida, impactam demais a formação da nossa personalidade, do nosso caráter, do nosso eu, do nosso ego. Mas a criança tem uma sensação, quando a morte acontece, ela reconhece a morte como uma separação. Mas uma separação que ela tem volta, que ela vai e volta. Tanto que a criança gosta de brincar aquela brincadeirinha de escondeu e achou, né? Porque quando ela brinca de escondeu, achou, para ela é como se a pessoa que estivesse brincando morresse, mas ressuscitasse. A morte ela é reversível na infância, pelo menos na cabeça da criança, enquanto ela tem um chamado pensamento mágico. Com o passar da idade, quando ela vai passando ali seus 2, 3 aninhos, ela vai entendendo que a morte pode ser uma separação, mas ela acha que ainda é reversível. E é lá pelos seus 4, 5, 6 anos que a criança começa a perceber que, opa, essa morte não necessariamente é reversível. Eu posso ter uma perda e uma perda definitiva. Então, a partir daí que a criança começa a entender, e lá na idade escolar que ela vai entender com maior profundidade a questão da separação que é definitiva com a morte. Então, se você teve casos, né, de perda de familiares, tal, sempre procure uma ajuda psicológica, né, para você aprender a lidar, né, ensinar a criança a lidar com isso. É fácil? Não é, a gente não é preparado, né, a única certeza que a gente tem na vida é que nós vamos morrer, todos nós, e a gente tem muita dificuldade em lidar com isso porque a gente tem a questão do afeto, do apego, do relacionamento, da sensação de pertencimento, né? A gente fala o meu filho, a minha filha, meu esposo, a minha esposa. A gente tem essa coisa de que como se a gente tivesse posse do outro quando a gente não tem. Na verdade, a gente não tem posse nem da nossa própria vida porque a gente não consegue saber quando nós iremos morrer. Mas a gente tem essa dificuldade de lidar com essa separação que é abrupta, que é a morte. Então, se houve casos na sua família de luto, de morte, é natural que todos mudem seu comportamento, que todos ficam tristes, e é importante o acompanhamento por parte do pediatra, por parte de um psicólogo, de uma psicóloga, para que o seu filho, sua filha ou aquele parente seu possa superar, ajudar, ter forças a superar esse momento de dor. Mas é importante que a gente converse, não invente coisas mágicas, falar que a pessoa já volta, não criar falsas ilusões na cabeça da criança. É trabalhar com a realidade e com a ajuda de um apoio profissional. Fique conosco, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo se você gostou, se você acha pertinente com outras famílias, dá um like se você gostou, dá um joinha, para que mais pessoas sejam alcançadas pelos nossos vídeos. E lembre-se, toda terça e todo sábado, vídeo novo às 15 horas aqui no canal. Até mais!